Olá, queridos, esse é o nosso Comece Bem. Hoje eu quero tratar com você um tema um pouco pertinente e um pouco sério também, claro, que fala sobre apostasia. E para isso eu quero ler 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 1, que diz assim para nós: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E no capítulo 4 também, da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É bastante complicado a gente entender como é que algumas pessoas que confessam a Jesus, louvam a Ele na igreja, fazem tanta coisa para Ele e de repente, por algum motivo que nós não somos capazes de explicar, se afastam totalmente dele e negam de uma maneira muito enfática a fé que um dia eles disseram professar. Como é que a gente pode compreender esse fato de pessoas que confessam o nome de Jesus e não fazem mais hoje? É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve essas duas cartas ao jovem Timóteo, ele os alerta a respeito dessa situação, dizendo que nos últimos tempos a apostasia seria uma evidência, infelizmente, para muitas pessoas. Ouvindo recentemente, numa madrugada aí, John Piper, eu achei interessante quando ele falou sobre a causa primária da apostasia. E eu quero trazer isso aqui para você, porque eu achei muito importante e me trouxe uma clareza muito grande ao coração. Primeiro, ele diz que não é o fracasso em detectar a verdade, mas o fracasso em desejar a santidade. Por que as pessoas se apostatam da fé? Porque elas deixaram de desejar a santidade da qual e sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas uma segunda coisa que ele diz: não é ausência de luz, mas é o amor pelas trevas. É interessante que no livro do apóstolo de João, na sua primeira carta, João fala que aqueles que estão nas trevas, eles não se chegam para a luz, porque eles têm medo de que as suas obras sejam manifestas. Olha que interessante. Então, o amor pelas trevas define aqueles que se apostatam da fé em Cristo Jesus. Mas também, diz ele, John Piper, não é um problema da ciência, mas é um desejo pelo pecado. Se nós não tivermos cuidado, nós iremos perecer nesse mundo que é tão sutil e sedutor, que frequentemente nos leva para praticar aquilo que ele propõe sem nenhum compromisso com a verdade e com Deus. E nós não fomos criados para o descaso. Deus me criou e você também com o propósito de glorificar, louvar o nome dele. Quando nós não estamos fazendo isso, nós certamente não encontramos o propósito para o qual nós fomos criados. Então, quando você olha para Jesus e fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então, a grande verdade que eu aprendo com isso é que se a inclinação do meu coração estiver correta em direção à palavra, em direção ao Deus da palavra, em especial, a minha mente, eu terei uma mente brilhante, porque a luz de Cristo iluminará os meus caminhos e os meus pensamentos. Davi já dizia assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, há uma palavra nesse dia de advertência para o meu e o seu coração. Tomemos cuidado com a nossa vida espiritual, porque da mesma forma que alguns se apostataram da fé, isso pode também ser uma questão para mim e você enfrentar. Mas se estivermos ligados a Cristo, certamente isso não vai nos apanhar com toda certeza. E então tem aqui a palavra de Deus para nós: acautelai-vos, tenham cuidado de você mesmo, diz Paulo para Timóteo, e da doutrina. E disse Jesus ainda mais: vigiai e orai, para que não sejais tomados de tentação. Pai, nós estamos entregando a Ti o nosso dia, a nossa vida, e desejamos, sim, ó Pai, continuar na Tua presença, fazendo aquilo, ó Pai, para o qual nós somos criados, viver para o Teu propósito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.